de Teoria e Fundamentos da Educação, tá? Estamos fazendo a gravação dessa reunião, então peço a autorização de vocês para a gravação, no sentido de também poder disponibilizar essas informações para outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, tá? Eu sou uma professora que está completando quase 20 anos de UFMT, acabei sendo indicada pela professora Marluce, nossa reitora, para exercer inicialmente essas funções de ponto focal, que é uma função nova dentro da CECADI, por conta de uma experiência que eu avalio como exitosa na coordenação de um curso, né, que nós oferecemos lá no Instituto de Educação para os professores das redes de educação básica na área de educação inclusiva, um curso com foco na tecnologia assistiva, e nós recebemos o TED, nós executamos o curso, inclusive realizamos um trabalho em rede também com a UFR, que também ofereceu um curso lá, só que para gestores na UFR, para os gestores em Rondonópolis. Então, esse contato muito direto que eu fui quase que obrigada a ter com a CECADI ao longo do ano de 2025, me habilitou, de certa forma, a contribuir como ponto focal. E eu vou, inclusive, iniciar a minha fala explicando o que é o ponto focal e para que ele serve, né? No sentido de não confundir a figura do ponto focal com a qualquer intromissão na autonomia dos coordenadores de projeto e coordenadoras de projeto para administrar tanto a parte pedagógica como a parte financeira do projeto, tá? Eu pretendo fazer uma pequena fala desses slides que eu separei aqui, com as informações básicas, que focalizam, sobretudo, aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com a dinâmica de funcionamento, financiamento da CECADI e da Renafor, né? E peço um pouco a paciência para aqueles que já têm mais familiaridade com isso. Mesmo quem tem familiaridade vai ver que a partir da portaria 10 da CECADI do MEC, que é do dia 18 de fevereiro, é super recente, mesmo aquelas pessoas que já vinham oferecendo formações passaram a precisar adaptar essas formações às exigências da portaria 10. Eu vou comentar alguns aspectos dessa portaria aqui também, tá? Então, acredito que essa fala interessa a todos. E logo em seguida eu abro para as questões, as perguntas que vocês venham a ter e que possam manifestar aqui no chat, tá legal? Muito bem, então, sendo bem rápida, a CECADI, o FMT, né? A CECADI, como todos sabem, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, né? Vamos lá, deixe-me só, eu queria ver tanto a tela de vocês como a minha tela aqui, perfeito. Agora já está aqui. Muito bem, eu não sei se está devidamente visível, eu vou tentar ampliar um pouquinho aqui mais, aumentar o zoom, para falar do ponto focal, né? O ponto focal tem uma função de articulação estratégica, né? Deixa eu passar aqui, que eu queria que vocês conseguissem enxergar isso aqui. Só um instantinho, por favor, que está carregando aqui, eu não consigo mexer em nada. Prontinho. O ponto focal, então, ponto focal institucional, tem uma função de articulação estratégica e administrativa, não substituindo em nenhuma hipótese as atribuições acadêmicas, técnicas ou executivas dos coordenadores de projeto, né? Dentro da IES, a relação entre o ponto focal e os coordenadores ocorrerá de forma complementar, nos seguintes termos: coordenadores dos projetos responsáveis pela execução técnica e pedagógica das ações, gestão das equipes, cumprimento das metas do projeto e acompanhamento das atividades específicas de cada TED ou iniciativa.
Por outro lado, o ponto focal institucional atua simplesmente como interlocutor oficial entre a instituição, no caso a UFMT, e a CECADI, apoiando o acompanhamento institucional dos projetos, a consolidação das informações, o monitoramento de prazos administrativos, sobretudo de tramitação das TED, tá? Dos TED, e a articulação interna entre setores da universidade, reitoria, pró-reitoria, área administrativa e coordenações. Eu acredito que o principal seja fazer aquela articulação entre PROAD, reitoria, fundação e coordenação, né? Tudo que a gente faz na instituição, a gente tem que passar por todas as instâncias. E aí, muitas vezes, uma instância, inadvertidamente, trava toda a tramitação e a gente fica com aquela TED parada, sem haver a descentralização. Então, isso ocorre muito, e até então, eu mesma, como coordenadora, me via muito desamparada, meio sem saber a quem recorrer nesses casos, né? E agora, com a função do ponto focal, a gente vai tentar ajudar os coordenadores a correr atrás dessa situação e não ter tanta dificuldade na tramitação dos termos de execução descentralizada, tá? Eu fui nomeada a partir de um ofício que foi encaminhado à CECADI, o meu nome aqui, o meu e-mail institucional, e eu abri um Instagram também, apesar que tenho muitos poucos seguidores, mas eu convido vocês, porque eu acredito que pode ser um canal interessante para a gente divulgar informações, tá bom? Muito bem. Eu vim falando bastante dessa portaria número 10, né? A portaria 10, de 18 de fevereiro de 2026. Vocês viram que a carta convite, quem já viu as cartas convite da CECADI, menciona cada uma das cartas convite, são 10 cartas convite de 10 áreas diferentes, que são as áreas de dentro da CECADI. Já vou falar quais são essas áreas. Cada área tem uma carta convite com características específicas, não são todas iguais, muito ao contrário. Cada carta convite tem uma característica específica em termos de exigências, de carga horária, de perfil de curso, etc. Tá? Então, por isso que não há assim, uma informação genérica sobre todas as formações. Cada área tem exigências específicas. Tá? O que é comum às cartas convite é que todas remetem a essa portaria 10, que vocês precisam conhecer. E por quê? Porque ela impõe contrapartidas, né, que não são propriamente institucionais, são contrapartidas dos projetos, tá? Então, as ações de contrapartida são essas indicadas aqui: garantia de devolutiva às secretarias de educação e às escolas, né? Porque a gente trabalha a partir de uma demanda emanada por uma secretaria estadual ou municipal de educação e muitas vezes trabalhamos dentro de escolas ou, evidentemente, com professores que atuam em escolas. Então, essa garantia de devolutiva vai precisar estar no projeto e nós vamos ter que comprovar isso no momento da finalização do projeto. Portanto, está ligada à anterior à integração das redes de governança das políticas à formação ou ao evento que está sendo promovido. Construção de estratégias para evitar evasão, isso vai precisar ser comprovado na nossa prestação de contas, que tem toda uma parte descritiva de ações, tá? Produção de materiais abertos, todos os materiais didáticos de divulgação precisam ser abertos, tá? Garantia de acessibilidade plena, ou seja, aquela preocupação que o material seja acessível a todos os públicos, então eles precisam ter cuidado em termos de descrição de imagens, caso seja vídeo, o vídeo precisa ter legenda, precisa ter intérprete Libras, a gente tem que garantir a acessibilidade a esses materiais. E para isso a gente vai solicitar um item de orçamento. Tá? Isso é importante na organização dos orçamentos, porque vocês têm que prever pagamento de pessoa física, intérpretes Libras, lembrando que os intérpretes Libras sempre trabalham em turnos, né? Não sei se rodiziando, né? Em intervalos de 20 minutos, portanto, nunca o intérprete Libras trabalha sozinho, vocês precisam contratar mais de um intérprete Libras.
pessoas que trabalhem com audiodescrição, pessoas que trabalhem com legendas, tá? Porque os materiais precisarão ter esses elementos, tá? No sentido da acessibilidade. Publicação em formato acessível das ementas formativas, observando aspectos mínimos indicados pela Secretaria de Educação, pela SECADI. Tá? E disponibilização dos objetos educacionais criados no escopo do plano de trabalho, como recursos educacionais abertos em formato para compartilhamento. Ou seja, se o teu curso resulta na elaboração de uma estratégia de avaliação, num instrumento de acompanhamento, ou em qualquer outro recurso educacional, de tecnologia assistiva ou não, você precisa disponibilizar o que é chamado aqui, né, de objeto educacional criado dentro desse escopo, dentro dos objetivos do plano de trabalho que você vai elaborar, tá? Então, tudo que é criado dentro do curso fornecido e financiado, né, fornecido por nós dentro da UFMT e financiado pela SECADI, precisa estar disponível, tá? Essas são a contrapartida. Aqui eu destaquei as contrapartidas, mas nessa portaria 10 vocês vão também encontrar uma novidade, até para quem tem bastante familiaridade com a oferta, que são conteúdos mínimos, tá? Eles estabelecem nessa portaria conteúdos mínimos com carga horária respectiva mínima. Portanto, a consulta a essa portaria é indispensável na elaboração dos planos de trabalho, tá? Muito bem. Aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Só um instante, pessoal. Então, como que a SECADI se organizou para fazer o oferecimento, para divulgar as cartas convite? Ela divulgou todas as cartas convite a partir de um ofício, né, que eu coloquei no processo que eu divulguei esse ofício, e esse ofício contava, então, com todas as cartas convite, né? Ela pedia, nesse ofício, a submissão de propostas de curso de formação inicial e continuada, voltados a professores e gestores da educação pública de ensino, das redes públicas de ensino, podendo ser nas modalidades extensão, aperfeiçoamento ou especialização, devendo ser executados ao longo de 2026. Cada carta convite estabelece uma carga horária, tá? Então, tem carta convite que não admite especialização, porque a carga horária é de até 180 horas, então é no máximo aperfeiçoamento, tá? Mas aí, a modalidade, vocês têm que verificar as possibilidades dentro da área temática, a carta convite da área temática. Cada área temática possui uma carta convite específica, que vai definir objetivos, público-alvo, critério de avaliação das propostas, o que é muito importante para nós, né? Prazos, planos de ação, contrapartidas, indicadores de monitoramento. As propostas aprovadas serão contempladas com recursos financeiros por meio de ações de custeio e bolsas do FNDE. Isso é muito importante. Recursos financeiros. Vocês vão, na proposta, fazer um orçamento dos recursos de custeio que vocês entendem necessários para a consecução da proposta que vocês estão fazendo. Nesse orçamento, não vai entrar a remuneração da equipe gestora do curso e dos professores formadores e nem dos tutores que trabalharão no curso. Por quê? Equipe gestora, professores e tutores são contemplados com bolsas do FNDE. Vocês vão me perguntar, mas quantas bolsas? Quem define isso, a quantidade de bolsas que cada proposta terá, será a SECADI a partir da carga horária total que você está prevendo e do número de cursistas que você está prevendo, tá? É a partir dessas informações que a SECADI define o montante de bolsas que o seu projeto vai receber, a partir das horas-aula e a partir do público previsto, tá bom? Então, essa parte você não vai pôr no seu orçamento, você vai pôr no seu orçamento as rubricas de custeio, que incluem também
como eu acabei de falar, em relação, por exemplo, aos intérpretes de Libras, pessoa física e pessoa jurídica também, tá bom? Não envolve pagamento de bolsa aqui, tá? Muito bem. Aqui estão, então, as áreas temáticas e tem aqui os links para os documentos. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Então, quais são as áreas temáticas? Educação ambiental, educação escolar indígena, políticas educacionais para a juventude, políticas educacionais em direitos humanos, educação especial na perspectiva inclusiva, educação do campo, educação bilíngue de surdos, educação escolar quilombola, educação para as relações étnico-raciais e ainda a prevenção, o combate à violência nas escolas. Eu acho que cortou aqui. Tem a 10ª área, que é combate à violência nas escolas, tá bom? Essas são as 10 áreas temáticas, tá? Muito bem. As bolsas, né? Eu falei que o montante de bolsas é definido pela SECADI a partir da quantidade de carga horária que você define para o curso e do público, o público que será atendido. Muito bem. O coordenador adjunto, que é o coordenador do curso, ele se chama adjunto porque a coordenação do curso é SECADI. Nós somos coordenadores adjuntos. Quem propõe o curso é um coordenador adjunto. Ele recebe 9 bolsas de R$ 1.400, tá? Não pode acumular com outra bolsa paga pelo MEC, tá? Então, não pode acumular bolsa. Se você vai propor formação e você vai ser o coordenador da formação, você não pode acumular essa bolsa de 1.400 com outra bolsa paga pelo MEC, como, por exemplo, as bolsas da UAB, tá? Bolsa de coordenação de PET. Nenhuma dessas bolsas pode ser acumulada. Você pode até oferecer o curso, mas tem que abrir mão da bolsa. Professor pesquisador, que é o professor que oferece as unidades do curso, ele recebe R$ 1.300 a cada 30 horas aula oferecida, tá? Então, por exemplo, no curso de aperfeiçoamento que tem carga horária de 180 horas, né? 6 vezes 3, 18. Então, eu vou oferecer um curso de 6 meses, né? Com 30 horas aula por mês e com seis módulos, só hipoteticamente falando. Então, cada um desses professores vai receber uma bolsa de R$ 1.300. Ou melhor, 3 bolsas de R$ 1.300, tá? Porque envolve 2 bolsas para preparação, uma bolsa para oferecimento. Supervisor de curso e formador, junto com o coordenador, formam a equipe gestora. Tanto o coordenador, o supervisor e o formador são 9 bolsas, cada professor pesquisador 3 bolsas, e o tutor 6 bolsas, mas só de R$ 765, tá? Então, a bolsa do tutor é baixa, isso aqui é um problema para a gente, a SECADI sabe disso, é um valor definido desde 2011, sem reajuste, e isso, o que resulta nesse valor aqui? Os tutores que trabalham no curso acabam apresentando alta rotatividade, né? Eles não permanecem muito tempo no curso porque se desvinculam dele assim que surge alguma outra oportunidade melhor remunerada. Então, o tutor é um gargalo que a gente tem, porque a remuneração realmente é muito baixa e há uma grande rotatividade de tutores. Eu vivi isso no meu curso e todos os cursos vivem. Cada projeto de formação tem um coordenador, além do tempo de execução, que geralmente é de 6 meses. Este receberá 3 meses a mais de bolsa para o processo de gestão e preparação da formação e também finalização. Tutor e professor pesquisador recebem apenas durante a execução das aulas, tutor 6 meses, se for um curso de especialização, professor 3 meses. Os perfis de supervisor e formador, semelhante ao de coordenador, recebem 3 meses a mais de bolsa. 6 meses de curso, 3 meses preparação e finalização. Tá? Isso tudo aqui está numa portaria do FNDE, que eu posso disponibilizar, é pública também, e disponibilizo para vocês, tá? Aqui, mais uma vez repetindo, os quantitativos de bolsa são calculados pela SECADI, tá? E aqui está um exemplozinho de uma planilha de custeio, né? Por exemplo, vai colocar diárias e deslocamentos, material de consumo, serviço de terceira pessoa física, serviço de terceira pessoa jurídica, passagens e
também está previsto o pagamento de um máximo de 10% do montante total de recursos para a remuneração da Fundação de Apoio, né? Então, a gente vai contratar a CECADI, a Fundação Unicelva, e vai poder remunerar em 10% do valor recebido no TED, tá bom? No termo de execução descentralizada, tá? O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Público-alvo, né? O público de cada uma das 10 áreas de formação. Relações étnicas, quase todas, profissionais da educação. Profissionais da educação, como vocês sabem, não se restringem a docentes, a professores. Pode ser professor, gestor, qualquer servidor da área da educação que atua na escola, na educação básica da rede pública, tá? Essa é o critério de inclusão, tá bom? Quase todas são só profissionais da educação, em exceção de 3 áreas: políticas educacionais para a juventude, educação escolar indígena e educação ambiental. Essas 3 áreas deixam o público em aberto, tá? As outras demais áreas, as outras 7 áreas, apenas profissionais da educação. Entendeu? Tá? Esses documentos aqui foram circulando porque a gente foi tentando fazer uma sistematização do que distinguia as áreas, né? Uma vez que cada carta tem suas características específicas, como eu falei para vocês, tá? Outra coisa, também, de início, você vai encontrar na carta convite um limite, tá? Isso é muito importante, porque aparece um limite de proposta por instituição. Então, a UFMT, segundo a carta convite, pode apresentar, por exemplo, até 3 propostas de educação escolar quilombola. No entanto, na última semana, dado a intensa articulação, diálogo dos pontos focais com a CECADI, isso caiu, tá? Porque os pontos focais falaram, e quem é que vai fazer essa seleção dentro da instituição, né? Nós não podemos fazer seleção nesse sentido, não temos instâncias. Se a gente tivesse tido tempo para abrir um edital na Procev, por exemplo, vá lá, poderíamos fazer uma comissão. Agora, sem tempo, quem faria seleção de tantas propostas por área? Isso caiu. Aí, na reunião que tivemos com a CECADI hoje, foi informado que poderão ser enviadas propostas de todas as áreas sem limite. Quem vai selecionar, a partir dos critérios de seleção que constam na carta convite, vai ser a CECADI. Então, pode haver quantas propostas forem para cada uma das áreas temáticas, e sabendo que serão contempladas até 3 propostas na educação escolar quilombola por instituição. Enfrentamento de violência nas escolas não havia limite, escola da terra não havia limite, educação especial não havia limite, direitos humanos até 2, juventudes 2, EBS, educação bilíngue de surdos, até 3, étnico-raciais, 1 apenas. Então, podem ser enviadas quantas propostas forem, mas apenas 1 será contemplada. Educação escolar indígena não há limite, e educação ambiental, 2 propostas serão contempladas, mas não há limite de submissão. Isso é muito importante, tá? Porque senão você viraria para mim, que sou ponto focal, e falaria, mas eu sei, por exemplo, que há 5 propostas em educação ambiental. Quais que você vai mandar? Não, como é que eu poderia fazer isso? Não há limite. Quem vai selecionar é a própria CECADI, a partir dos critérios da área apresentados nas cartas convite, tá bom? Cronograma geral. Aqui fica feio o negócio, né? As propostas precisam ser encaminhadas à CECADI por e-mail, isso cada carta convite define o e-mail que deve ser enviado, tá? Até dia 12 de março, ou seja, quinta-feira da semana que vem, tá? Isso já foi ampliado. Inicialmente era hoje a data, tá? Aí, com muito diálogo, muita reclamação, muita insistência, foi ampliado para 12 de março.
mas o que está apontando é que não haverá nova modificação nessa data, permanecerá 12 de março, tá? Cada carta convite tem suas especificidades no sentido de colocar exigências em termos de plano de trabalho, tá? Se é mais detalhado ou menos detalhado. Mas até 12 de março, esse e-mail precisa ser enviado à CECADI conforme a orientação da carta convite, tá certo? Muito bem, eu aqui limite, então, orientação de institucional, na realidade, não, assim, isso não é obrigatório, mas eu conversei com a professora Marluce, que é a nossa reitora, como todo mundo sabe, e ela acredita que é importante haver um ofício de encaminhamento junto com esse envio do e-mail. Portanto, se recomenda que a sua proposta seja enviada para o gabinete, para que o gabinete faça um ofício padrão de encaminhamento, te devolva para você, até dia 12, conseguir enviar o seu plano com o ofício da reitora assinado, tá? Eu posso fazer isso também. Então, você pode enviar para o meu e-mail, eu solicito à reitora a elaboração do ofício e faço a devolutiva para você, de forma a você conseguir, no dia 12, enviar a sua proposta por e-mail à CECADI, junto com esse ofício da reitora. Tá legal? Então, isso a gente precisa articular, mas eu preciso saber quem vai enviar as propostas para a gente poder fazer essa articulação a tempo, de forma que todas as propostas cheguem no dia 12 de março à CECADI, acompanhadas de um ofício assinado pela reitora da UFMT. Bom, era apenas isso que eu tinha para falar de síntese das orientações. Eu tenho os documentos respectivos, tá? E aí, eu gostaria que vocês se preocupassem em preencher essa ficha essa fichinha de registro de presença, porque daí eu vou ter o e-mail de vocês para poder socializar toda a documentação mais uma vez, tá? Ela está num processo SEI, mas talvez vocês não tenham recebido. Então, eu posso socializar por e-mail, é bem prático, bem ágil, né, para vocês terem acesso a tudo isso. E agora, Oséias, eu queria permitir, né, que todo mundo pudesse se manifestar livremente, seja pelo chat, seja em vídeo ou áudio, tá bom? Vamos lá, Oséias? Vamos lá, pessoal, por favor? Fiquem à vontade, vamos levantando a mãozinha, porque daí eu tenho condições de fazer uma fila, né? E aí vou atendendo a todos vocês. Somos poucos, somos 10 pessoas aqui, então todo mundo vai poder falar, colocar sua questão e a gente passar a orientação ou eu registro a pergunta no sentido de buscar também a solução, porque é evidente que eu não sei todas as respostas, tá? Vamos lá então, pessoal? Sebastiana, você quer começar? Boa tarde a todos, boa tarde, professora Márcia. Agora eu fiquei preocupada, professora Márcia, porque, na verdade, quando eu tinha feito a questão do anexo 1, que até eu ia enviar para você, porque nós vamos fazer da educação bilíngue de surdos, né? Certo. Eu sou professora Sebastiana, deixa eu até me apresentar, eu sou do curso aqui de Letras Libras e eu estou, no momento, coordenadora do curso. Certo. Então, o nosso interesse, claro, né, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, a gente tem N temas e o curso, mas o nosso curso, a grande necessidade que a gente está trabalhando em prol é da educação bilíngue. Então, vem, né, ao encontro das nossas necessidades mesmo. E aí, assim, na verdade, a gente já tinha recebido antes essa carta convite, antes dessa última aí, né? E, assim, agora eu fiquei
porque eu penso que eu vou ter que refazer, na verdade, a questão dos professores, a questão do orçamento, na questão das bolsas, porque, pelo que eu entendi agora de você, isso vai ser, na verdade, determinado pela CECADI. Sim, você vai colocar no seu plano, Sebastiana, as unidades do curso, a carga horária de cada unidade e o público que você pretende atender. A partir disso, será calculado o número de o número de bolsas, melhor dizendo, que você vai receber, tá? Então, é a partir da carga horária, tá? Sim. Então. A carga horária você fala do curso. Do curso, do curso. Tá né? A carga horária de cada unidade do curso, porque geralmente a gente vai fazer cada unidade com um pesquisador responsável, né? Agora também depende da sua proposta. Você pode colocar especificidades nessa formação, mas em geral a gente faz cada unidade com um proponente, né? E aí o número de tutores depende do número de matriculados, porque na última versão de 2025 era um tutor para cada 25 estudantes. Na verdade, quando eu colocar lá toda a carga horária e todas as subdivisões, automaticamente a CECADI já tem esse parâmetro. Exatamente, ele tem a ideia de custo-aluno, tá? E daí de quantos, por exemplo, quantos tutores, né, serão? Sim. Mas dos professores também, Márcia? Dos professores também, porque daí não é custo-aluno, aí é carga horária. Geralmente é 30 horas, né? Cada bolsa corresponde a 30 horas de trabalho, 30 horas aula, e também consideradas o dobro disso para a preparação. Entendi. Parecido com o nosso regime de trabalho. Legal. Não, porque eu tinha entendido, na verdade, foi bom, está sendo boa essa reunião, porque eu tinha entendido de uma outra forma, que eu já ia até te enviar hoje, para você dar uma olhada, enfim, tal, né? Agora no final da tarde. Mas agora eu vou ter que refazer algumas questões. E isso você não menciona no seu orçamento. O seu orçamento vai ser usado para elaborar o TED, do termo de execução descentralizada. O termo de execução descentralizada envolve recursos de custeio, tá? Os recursos de custeio, que envolve tudo que é material não permanente, nada de material permanente, e tudo que é pessoa física e jurídica necessário para custeio, para tocar o curso, né? Entendi. Ficou claro. Gratidão. Imagina, querida. Mais alguém, gente? Eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada, então fica o microfone aberto. Outra coisa, Márcia, em relação ao ofício, por exemplo, que você falou que, e daí a reitora também, você vai intermediar, que a reitora vai estar encaminhando, né? Um ofício. Assim, reconhecendo institucionalmente aquela proposta. Eu acho que isso é importante. Sim, mas eu digo assim, o encaminhamento será, a gente vai encaminhar para você, e aí você vai encaminhar a ela, como é que vai ser? A gente combinou assim. Agora, a gente sabe que se a sua proposta, vou tomar você como um exemplo, apesar de saber que você está muito adiantado, se você só termina a sua proposta no dia 12, à tarde, não dá tempo. E eu sei disso, né? Então, para quem conseguir acabar até quarta-feira, manda para mim, manda uma cópia para gabinete, porque daí eu entro em contato com o gabinete e falo, olha, vocês receberam a proposta da professora Sebastiana, preparo o ofício, eu posso devolver o ofício para ela. Eu vou tentar fazer isso. Agora, quem acabar no dia 12 à tarde, envia direto para a CECADI no e-mail que está na carta convite. A gente sabe que não vai dar tempo, né? Agora, quem tiver tempo hábil, o ideal é conseguir um dia de folga para a reitora conseguir chegar no fim da tarde no gabinete e assinar os ofícios, tá? E também a gente sabe que ela tem o tempo dela, não é
instantâneo, né? Então, é bom isso, eu vou tentar fazer isso, tá bom? Agora, não conseguiu o ofício da reitora, é dia 12, vamos mandar sem ofício mesmo, tá? Porque quem assina o TED é a reitora, né? Então, quando for o momento do TED, ela vai ter que assinar. Então, já tem o respaldo institucional. Tá? Vamos lá, gente? Mais alguém? Professor Aldir, eu tenho Cira, Neila. Mais alguém aqui gostaria de falar? Ah, sim, a professora Sueli Castilho voltou. Eu estou vendo aqui as mensagens de zap. Se tem mais alguma. Aldir! Olá, Aldir. Não tenho questões, estamos elaborando uma proposta. Muito bem, Aldir. Ao longo dessa semana, quando você tiver, dessa semana que entra, né? Você já deve estar finalizando a proposta, entre em contato comigo, me passa pelo menos o nome da proposta, coordenador, carga horária e público, né? Previsto, quantitativo, porque daí eu vou também elaborando uma planilha para conseguir ter um desenho, um panorama das propostas que vão surgindo. Apesar que isso, definitivamente, a gente só vai poder ter informado pela Secadia após o dia 12, porque dia 12 até meia-noite todo mundo pode mandar, né? E isso, Sueli, que bom que você está elaborando proposta. Eu sei que na educação escolar quilombola vocês têm muita experiência, então a gente conta com as propostas lá do GPEC, né? Que ótimo. E aí você encaminha para a gente, porque vai fazer parte da nossa planilha de acompanhamento. Eu vou ter uma enorme satisfação de poder acompanhar a beleza que é a formação de vocês. Tá, gente? Por favor, respondam ao registro de presença, que apesar de provavelmente todos que estão aqui já terem contato com os documentos, assim que a gente acabar aqui, eu pego todos os e-mails de vocês e envio mais uma vez toda a documentação, porque vai que alguma coisa faltou, né? E também tem um documento interessante que o pessoal da Secadi está elaborando, que é um Google Docs com as principais perguntas que estão surgindo, né, a partir dos pontos focais. Então, e esse documento é atualizado todo dia. Então, fica um conjunto de perguntas mais acessadas que vocês também podem recorrer para tirar dúvidas, né? Então, eu aproveito e envio o link desse documento no e-mail de todo mundo que preencher a lista de presença aqui, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Estamos gravando, o Oséias vai fazer o download o upload, melhor dizendo, dessa gravação, e a gente disponibiliza o link do YouTube com essa belíssima gravação aqui. Ai, a gente já perdeu vergonha de fazer live, né? Muito bem. É isso, gente. Se ninguém mais tem dúvidas nesse momento, uma satisfação, uma alegria poder compartilhar essas informações com vocês. Se não são vocês, se seus colegas pretendem submeter propostas, podem enviar os meus contatos, que eu sei que vocês têm, porque a ideia é que a gente possa fazer uma interlocução mesmo, né? Circular informação, no sentido de promover o maior número de propostas possível. Não é para restringir, o ponto focal não está aqui para restringir nada, ao contrário, porque há alguns informações assim desatualizadas, no sentido de que haveria uma restrição institucional a números de propostas. Eu estou aqui para falar que é o oposto disso. Enviem tantas propostas quanto conseguirem organizar,
tá? E a gente vai fazer de tudo para essas propostas serem aprovadas e a gente receber muitos TED, tá? Essa é a nosso propósito aqui, não é restringir nada, ao contrário, tá? Aldir, por favor, fique à vontade para falar, vai ser uma satisfação poder compartilhar com você. Olá, boa tarde, pessoal, boa tarde, Márcia. Boa Não, é tarde. uma dúvida, assim, nós estamos elaborando uma proposta, como eu disse no chat, e ela é uma proposta de cursinho popular. Ela já teve uma versão aí no passado e a gente iria submeter uma proposta de um cursinho popular, preparatório para concursos, né, concursos públicos. Mas eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: esse ano eu coordeno a JURA. A JURA é a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. Ela acontece todo ano nas universidades. Então, eu queria perguntar se ações da JURA, ela foi submetida já como projeto de extensão da UFMT, e a minha dúvida é se ações da JURA podem ser caracterizadas como propostas aqui do que a gente está discutindo. Isso depende da área temática que você for submeter. Como é da reforma agrária, eu imagino que seja da educação do campo, né? Ou Exato. poderia ser direitos humanos, né? Então, você tem que ver a carta convite, ou até mesmo juventude, educação ambiental, teria que ver a carta convite que contempla a questão de eventos. Por quê? Porque a portaria 10, como você já deve ter conhecimento, fala em atividade de formação ou evento. No entanto, as cartas convite, em geral, restringiram a atividades de formação, nesse momento, pelo menos. Então, se é atividade de formação, a gente não pode pleitear recurso para evento, tá? Agora, tudo depende da carta convite dessa temática abrir espaço ou não, tá? Isso é muito importante. E também o público-alvo da formação, tá? Veja, políticas educacionais para a juventude é em aberto. Portanto, parece-me que está mais adequada a sua proposta, tá? Para a educação no campo, por exemplo, a formação tem que ser voltada para profissionais da educação, tá? Então, depende da carta convite. Por quê? A carta convite expressa a organização em áreas dentro da CECADI. E cada área tem a sua prioridade de política, né? No sentido, prioridade de estímulo de determinadas atividades. Hoje, muito voltadas à formação continuada dos professores da educação básica da rede pública, tá? Essa é a perspectiva que está orientando o Ministério da Educação como um todo, tá? Então, esse fomento está acontecendo em determinadas áreas e não outras. Agora, com esse olhar, não, eu quero promover esse evento, que tem tudo a ver com essa área. Leia de novo a carta convite e veja se ela abre espaço para essa proposta. Se abrir, você manda. O pior que pode acontecer é a CECADI não aceitar, mas eu sugiro que mande tudo, porque é muito essa intencionalidade que a gente tem percebido. Eu tenho falado com a CECADI todo dia. Eles querem que esse... Bom, aí é a minha interpretação, né? Estamos num ano eleitoral, a gente quer descentralizar esses recursos e quer que eles sejam efetivamente empregados. Eles não querem devolução de recurso nenhum. Tá? Então, eles querem que esse fomento faça girar o trabalho de extensão das universidades, o contato da universidade, assim como do IEF, com as comunidades, no sentido dessas iniciativas serem vistas pela sociedade. Tá? Por isso, envie a sua proposta. Tá? Porque... dependendo do conjunto de propostas recebidas, eles contemplarão determinadas iniciativas e não outras, tá? É isso que a gente pode falar nesse momento. Perfeito, tá? Obrigado. Valeu. Eu é que agradeço a participação de vocês. Muito obrigada. Tá joia, gente? Nós estamos chegando a cerca de 1 hora de reunião, eu não quero passar disso, né? Mas temos algum tempo, caso
A segunda terei questões, é verdade, Neila. Eu tenho certeza que esse final de semana será um final de semana de muito trabalho para todos aqui, inclusive para mim. E eu estou à disposição para procurar ajudar com as dúvidas. O que eu não souber, eu tive um curso intensivo aí de ponto focal, porque nas 2 últimas semanas a gente só fala nisso, mas o que eu também não souber, a gente tenta encaminhar da forma mais rápida possível para dar esse apoio, né? Porque a grande lição dessa experiência é conseguir captar essa iniciativa, o propósito dessa mudança dentro da CECADI e a celeridade que está tentando ser imprimida, né, em todas essas ações. Então, a gente está aqui para auxiliar mesmo isso, tá? Eu não sou uma das pessoas mais experientes, não, tenho uma experiência, mas, de qualquer forma, estou aqui à disposição para tentar auxiliar, inclusive no diálogo com fundação, com PROAD, com reitoria, se for o caso, né? Márcia, por favor, antes que você finalize, eu tenho uma pergunta. Você estava dizendo agora há pouco que o foco é formação. E aí me veio uma dúvida. Nosso projeto, nossa ação, elas são 2 ações em uma, porque nós fazemos as formações e a culminância é o evento. Sim. Nesse caso, a gente escreve 2 propostas, uma da formação e uma do evento? Não, o evento é como uma devolutiva à comunidade, uma devolutiva à instituição com a qual você vai estar trabalhando. Então, você coloca dentro da proposta de formação uma culminância presencial que vai demandar recursos de custeio, que vai demandar pessoal, transporte, tudo que você sabe muito bem que precisa. Coloca dentro da mesma proposta. Coloca dentro da mesma proposta, ela articulada, e, inclusive, você pode prever uma publicação, tá? Preveja uma publicação, coloque recurso de pessoa física para pessoa jurídica para editoração e publicação de livros, seja no formato e-book, seja no formato impresso, tá bom? É a dica que a gente pegou numa reunião de hoje, porque muitas vezes esses eventos, a própria realização do curso gera materiais que podem resultar em publicações. Então, vamos investir nos e-books. Eu acredito que e-book é realmente o que mais tem entrada em divulgação, mais até do que o livro físico, né? Então, é interessante que toda a proposta preveja a elaboração de e-book. Para isso, precisa pessoa jurídica, uma editora que vai ser remunerada para diagramar e elaborar o seu livro no formato e-book. Sim, tá obrigada. Bom? Imagina, querida. Muito bem, gente. É isso, então. Estou à disposição para entrar em contato com vocês. Vocês têm o meu e-mail. E vamos lá. Vamos fazer bastante proposta. E outra coisa. Mais uma dica de toda essa conversação aí das últimas semanas. Toda proposta, sem exceção, entrará no que é chamado diligência, ou seja, precisará de ajustes, tá? Então, caso vocês vejam que há fragilidade, sobretudo na parte orçamentária, que não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de elaborar, né? Enviem, né? Pensando na justificativa para tudo que vocês colocarem lá, evidentemente. Mas, se vocês vierem a colocar algum item proibido, por exemplo, você põe um item de material permanente, não pode. Mas isso não vai invalidar a sua proposta. Você vai ter que, na diligência, modificar esse orçamento, né? Então, toda proposta passará por diligência. Então, toda proposta sofrerá ajustes. O importante é você conseguir passar assim, o cerne, né, da organização do projeto pedagógico da sua proposta de formação. Bom, com esse recado, então, eu encerro aqui o nosso encontro. Oséias, por favor, encerre a gravação, agradecendo todo mundo e esperando para a próxima semana, com data limite, dia 12 de março, muitas propostas de curso para a gente receber muito recurso da CECADI para executar ao longo desse ano. Muito obrigada.